O tema que veio ao meu coração nessa noite é: eu não sou o seu pai. Não me confunda com o seu pai. Eu não sou o seu pai. E eu quero que você caminhe comigo pela palavra. Eu peço a sua atenção, por favor. Eu peço a sua atenção. Abra a sua Bíblia nessa hora. No Evangelho de João 14. Jesus queria confortar os seus discípulos. E ele faz uma declaração: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Olha como é que é a fé. O que vai fazer você não ficar perturbado nessa hora é a sua fé, cara. Não se turbe, creia. Creia em Deus, creia também em mim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa onde? Do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito. Mas, o que diz aí? Eu vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele está falando o quê? Eu vou para onde? A casa do meu pai. Estou num caminho, vou lá na casa do meu pai, e eu vou fazer o que lá? Vou preparar lugar, e eu vou voltar, para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês possam estar também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, o quê? Vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Presta atenção. Replicou-lhe Filipe: Senhor, o que diz? Deixa aqui. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. É exatamente isso. Mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, o que ele disse? Há tanto tempo eu estou com você, cara, e você faz uma pergunta dessa? Há tanto tempo eu tenho estado convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Queridos, o texto todo revela que Jesus, ele não veio simplesmente unir o homem a Deus. Essa questão da religião, a palavra religião é esse significado, é religar o homem a Deus. Mas Jesus não veio religar o homem a Deus. Jesus veio trazer o entendimento da família e da paternidade de Deus. Jesus veio revelar o Pai. Você vai ver que Jesus, ele não fica falando de Deus, ele fica falando do Pai.
Quando foram perguntar a ele, ensina-nos a orar. Tá bom, então vocês vão orar assim: Pai. Tudo ele fala assim, ó, eu faço o que eu vejo o quê? Meu pai fazer. Quando ele vai ressuscitar a Lázaro, ele faz uma oração, alguém lembra? Pai, te agradeço porque sempre o Senhor me ouve. Ele sempre está mostrando, eu vim revelar o Pai. Porque o segredo é isso, é o Pai. E essa palavra Pai, Pater, é aquele que dá origem, é o Criador. Eu vim revelar o Criador, eu vim revelar o Pai. Porque não adianta vocês buscarem a Deus. Vocês têm um Pai que tem uma identidade para vocês, que tem um destino para vocês, que tem provisão, que tem proteção, que tem herança. Vocês têm um Pai. Por isso que a maior declaração, ou assim, a maior bênção que a gente recebeu, não foi simplesmente não ir para o inferno, foi receber a filiação. Deu-lhes o poder, gente, poder, autoridade de serem feitos filhos de Deus. É você ter a autoridade de um filho que representa o Pai. Você agora não vai ter só direito, você representa o Pai. Você vai deixar de ser uma criatura e você vai receber a autoridade que um filho tem para representar o seu pai. Por isso que tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, ele fala, quando você for orar, você vai entrar no teu quarto e vai falar com teu Pai, que vem em secreto. Ele deixa bem claro que a vida cristã, ela vai ser construída em cima desse pilar, paternidade de Deus. Porque agora, como filho, eu sou herdeiro, eu tenho um pai. E ele diz assim, ó, qual é o pai que vocês pedem um pão e ele dá uma pedra? Ele vem falando isso, pensa, não é simplesmente um Deus, é um Pai. Ele vai cuidar de vocês, Ele vai suprir vocês. Porque qual é o Pai que não cuida, não supre? Essa é a maior verdade do Evangelho, gente. Por isso que Ele deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vim aliar vocês, trazer vocês à família de novo, para que vocês tenham um Pai. E quando ele fala então que a gente agora tem um Pai, ele está falando agora apontando para a nossa origem. Vocês agora têm uma origem, porque vocês foram gerados por esse Pai. Os sonhos que esse Pai tem sobre vocês é maior do que o que vocês têm para vocês. Esse Pai sonhou com vocês, esse Pai já proveu tudo aquilo que vocês precisam, entendeu? Por isso que ele não estava falando só assim, volta para Deus, não, vocês vão precisar ser reconciliados com o Pai, para como filhos, viver essa relação. E aí, eu queria que você guardasse esse tema aí, esse texto que a gente vai voltar nele, porque eu tenho visto algo terrível no meio da igreja evangélica brasileira, que tem produzido uma grande confusão, gerado muitas feridas e falta de amadurecimento. E o que é, pastor? Uma visão distorcida de paternidade. Uma visão equivocada de paternidade. Eu tenho visto aberrações acontecendo dentro da igreja devido a uma visão equivocada de paternidade e cobertura espiritual. Muitos já têm percebido que a igreja evangélica brasileira principalmente, ela tem a largura de um oceano. Eu achei essa frase interessante. Quando você olha, a igreja evangélica está bombando, está crescendo. Em vários lugares existem megas igrejas. Megas.
O evangelho no Brasil parece que está prosperando como nunca antes. E aí quando você olha assim, ó, o povo evangélico, parece a largura assim, ó, o comprimento assim, ó, é como se fosse um oceano. Pensa num oceano. Só que a profundidade é de uma piscina de criança. Quando você vai conversar com alguns evangélicos, eles não conhecem quase nada de Cristo. Eles não conhecem quase nada. Usam texto fora do contexto. Tem alguns que pegam assim, ó, porque saíram da igreja, aí o pastor não ligou. Ah, não, ó, ele deixou, está lá na Bíblia, o pastor deixou as 99 e foi buscar. Não, mas nesse contexto também está do filho pródigo, que quis sair, e o pai não mandou ninguém atrás. É o mesmo texto. É a dracma perdida, é a ovelha perdida e o filho pródigo. É o mesmo texto. Ou seja, uma coisa foi uma ovelha que se perdeu, distraída, se perdeu. Espera aí, cara, largou e foi lá buscar 99. Deixou as 99 no aprisco e foi buscar aquela que se perdeu. Mas tem outras que quiseram sair, e o pai não mandou. Tem um outro texto que Jesus falou assim, ó, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então tem um monte de gente falando assim, você não é pastor porque você não foi atrás da ovelha. Não, de repente você não foi ovelha, que nunca deu ouvidos à voz do seu pastor. Ele está pregando um tempão e você não se posiciona. E o diabo te arrastou, porque você nunca foi ovelha, você não ouve a voz do seu pastor. Então não adianta pegar o versículo que diz, não, olha lá, o verdadeiro pastor deixa as 99 e vai buscar. Não, mas também está escrito que a verdadeira ovelha ouve a voz do seu pastor e segue. Né? Se for pegar literal. Então a gente está vendo que está uma bagunça a igreja evangélica, e isso em parte é devido a uma visão equivocada e até mesmo doentia de paternidade. Queridos, eu vi nessa semana na África, num lugar muito pobre, rua de barro, uma igreja bem pobrezinha, de repente para um apóstolo. Parecia o presidente dos Estados Unidos, sabe aqueles carrões do presidente dos Estados Unidos, nos filmes assim, aquelas blazer, e a limusine dele, e o apóstolo sai, todo mundo, e botaram panos, para ele não sujar o sapato dele, que era no meio do barro, de grife, até entrar no altar, assim, ó. Isso é honra, gente, isso é idolatria. Isso é idolatria. Como que um homem vai daquele jeito representar Jesus no meio de uma favela? E as pessoas querendo honrar, botando pano para ele não sujar o sapato. E eu queria agradecer, porque a minha paternidade espiritual veio hoje aqui nos prestigiar. Eu falei, gente, é doentio o negócio é doentio. É doentio. Quando a gente vai para Efésios, capítulo 4, versículo 11, a palavra de Deus, ele deixa claro qual é o papel dos líderes de uma igreja. Ele diz assim, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, mas também para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos aonde? A unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Olha qual é o propósito do amadurecimento. Para quê?
não sejamos como crianças. E qual é o perigo? Sermos arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro. Não é ondas representando lutas da vida, não. Que ondas são aquelas ali? Vento de doutrina, palavra de Deus distorcida, para que não sejamos meninos, levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina que, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, quem? Cristo. Você vê, ele está dizendo, Paulo está falando, gente, tem gente má, tem pessoas maldosas, tem pessoas que vão usar a palavra de Deus para te manipular, tem pessoas que vão usar a palavra de Deus para te usar, tem pessoas que vão te ficar conduzindo para lá e para cá, e isso é responsabilidade também sua, principalmente do Palavra da Vida, de uma igreja que prega a palavra, porque se tem hoje na internet esses maus pastores, esses profetas do diabo prosperando, é porque tem uma galera que gosta de ouvir, tem uma galera que não quer a verdade. E aí, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente vê que a proposta de uma liderança na igreja, apóstolo, pastor, mestre, é levar a igreja ao amadurecimento com relação a Cristo, ao Pai, aquilo que Deus Pai tem para fazer. Ele é o cabeça e todos nós estamos aqui por causa dele. O amadurecimento espiritual sempre foi um grande alvo, o grande alvo do discipulado, porém uma visão errada de paternidade está levando a uma infantilização espiritual e dependência emocional de líderes. E isso, presta atenção, por dois motivos principais. Primeiro, uma falta de teologia saudável. O povo não conhece a Bíblia e nem quer saber, porque eu confio no meu pastor. Aí pega um lobo vestido de pastor, alvo fácil, porque não busca ler a palavra, não busca meditar a palavra, não busca pegar a palavra e falar: pastor, isso que você pregou não está na Bíblia, pastor, não é isso que o contexto está dizendo, e não vir com revelações novas. Existem pessoas, gente, que há 2000 anos, a igreja cristã, homens de Deus, creem dessa forma. Aí vem alguém agora com uma nova revelação que ninguém até agora enxergou. Não, pastor, mas aqui, ó, esse texto aqui, não, cara, mas você não pode pegar esse texto, tem que pegar o contexto, o que a Bíblia fala sobre isso. Ou seja, falta de uma teologia saudável. Infelizmente, muitos pastores não investem em teologia, porque durante muitos anos estudar teologia era não depender do Espírito Santo. Estudar teologia era buscar a razão. Então, durante muito tempo, muitos pastores foram ordenados, muitos líderes foram levantados sem conhecer muitas vezes o básico da teologia. Por outro lado, muitos cristãos também não buscam conhecer teologia. Por quê? Teologia é coisa de seminário, é coisa de pastor, cara. Isso aí é pastor que tem que estudar. Não, todos nós, entende uma coisa, o que é teologia? É a forma que a gente crê sobre Deus. Todo mundo tem uma teologia, todo mundo tem uma teologia. A questão é que você possa buscar saber se a tua teologia está certa, se a tua teologia é uma teologia bíblica, porque do contrário você vai crer tremendamente errado. Porque pensa só, gente, um carro numa velocidade bem devagar indo para um caminho errado, e um carro em alta velocidade indo para um caminho errado. Os dois estão indo para o caminho errado, só que quem está indo
com muita velocidade, o estrago é muito maior. Então pensa numa pessoa que está com uma fé assim, ó, uma fé terrível, só que errada. Ela destrói o casamento, ela destrói vidas, ela destrói famílias. Então primeiro motivo disso está acontecendo, falta de uma teologia saudável. Segundo, falta de cura na identidade. Porque por mais que a gente fale que quando você é filho, você recebe uma identidade. Essa é a maior identidade, né? No geral, isso é a primeira lição, né, amor? Você é filho. A questão hoje em dia é, filho de quem? Por que eu quero chamar a sua atenção para isso, gente? Porque mais do que nunca vemos uma geração vindo de famílias completamente desestruturadas. E isso tem gerado pessoas sem identidade, pessoas arrebentadas emocionalmente, rejeitadas, carentes. É um estrago mesmo nas emoções. Então pensa, junta de um lado uma falta de uma teologia correta e uma galera carente, inclusive os líderes, sem teologia e também carente. Tem líderes que gostam de ser procurados, se sentem importantes. Tem pessoas que não são nada, nunca foram nada na vida, aí virou pastor, virou um líder de célula. Agora eu sou, e principalmente algumas igrejas que usam terno, né? Você vê lá o rapaz botando terno é coisa de importante, cara, eu sou importante agora, a pessoa se acha, e agora ela quer usar aqui, é um ferido que está querendo mandar agora. Não, quem manda agora sou eu, agora você tem que me obedecer, me mandaram durante muito tempo, agora quem manda sou eu, sou líder agora, olha como é que você fala comigo. Gente, eu estou indo longe, isso é fato. Olha só como é que isso é importante. Esse é um dos motivos da ideologia LGBTQI, alfa, 3 pontinhos, e não para, todo dia nasce mais um. Por que nasce mais um? Porque agora, cara, você é o que você quiser ser. E ninguém tem nada a ver com isso. Então pensa, por que essa ideologia está ganhando espaço? Porque existe exatamente isso, uma galera carente, rejeitada, que não aceita limites, que foram abusados, que foram manipulados e não querem mais participar disso, e aí vão para o outro lado. E inclusive determina quem é o seu Deus. Não, Deus para mim, cara, Deus para mim é gay, é preto, é branco, é gordo, é magro. Aí estabelece não só quem é, mas quem é Deus. Porque hoje dá direito a tudo. Ou seja, não tem mais padrão, mas de onde você está tirando isso aí, cara, que você está falando? Não existe mais padrão. Por isso que a gente já chamou a atenção, queridos, que a maior vitória da reforma protestante era voltar para a Bíblia, era voltar a crer que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Tem que ter um manual, tem que ter um padrão. Se cada um quiser fazer de um jeito, se cada um quiser fazer do jeito que pensa, virou bagunça, não tem mais um Criador. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele faz uma denúncia para Timóteo, lembra? Um jovem pastor, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Entende? Não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, olha o que está acontecendo. Cercar-se-ão de mestres. O que diz a Bíblia? Segundo as suas próprias cobiças e desejos. Vão se cercar de pessoas que falam o que elas querem ouvir, do que elas gostam.
como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. No original, essa palavra fábula também é narrativa. Hoje em dia essa palavra está na moda. Você vê que o governo que entrou em cima de narrativas, de um lado, a mídia de outro, criaram uma narrativa, e um monte de gente acreditou naquilo, e era mentira. Não, aquilo era tudo uma narrativa. Nós vamos narrar a história que foi assim, 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 assim. Aí todo mundo, o artista, o outro, o jornalista, que é isso, cara? Não é possível que está todo mundo errado. Aí muitos cristãos acreditaram mais na narrativa do que na Bíblia. Mas isso já estava denunciado há anos. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim: ora, o Espírito, com letra maiúscula, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, que pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, proíbem casamentos, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e recebido com gratidão nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, e expondo essas coisas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. É por isso que eu estou falando isso hoje aqui. Eu quero ser um bom ministro, que fala a verdade, fala a palavra, porque a Bíblia está falando aqui, que virão com espíritos enganadores, ensino de demônios, que, quando eu li isso aqui, que proíbem o casamento. Pensa só comigo, porque eu vi isso e ouvi de outros lugares. Pensa, você vai no seu quarto, como a Bíblia diz, e ora o teu pai que está em secreto: pai, sobre essa pessoa aqui, estou pensando em casar. E o Pai Celestial coloca no seu coração: vai que eu sou contigo. Aí você vai e fala para o Pai Espiritual, aí o Pai Espiritual fala: não, isso não é de Deus. Inclusive Deus já me mostrou com quem você vai casar, é aquela ali, Eu já ouvi, eu já vi isso acontecendo. E aí agora, como é que faz? Qual é o pai que manda? Você é filho de quem? Você é filho do Pai Espiritual ou do Pai Celestial? Qual é o que tem a maior palavra? Porque você foi para o quarto e falou com teu pai: pai. Aí o teu pai gerou algo no coração. Aí você foi contar para o seu pai espiritual. O seu pai espiritual discordou do seu Pai Celestial. Aí você fica com quem? Aberrações estão acontecendo. Pai, posso comprar um carro? Pai, posso viajar? Pai, posso ir ali em Niterói? Cara, aberrações. Coisas absurdas estão acontecendo, irmãos, por causa de uma visão de paternidade, que é doentia, que não é bíblica. Porque não interessa mais o que o Pai Celestial diz, mas o que o Pai Espiritual diz. E aí, sabe o que acontece? Muitas dessas pessoas que estão debaixo, isso é um espírito, irmãos, estão cegos, e estão confiantes plenamente numa liderança, e muitas vezes não buscam o seu próprio Deus. E sabe o que Deus me trouxe a lembrança? Êxodo 32, 1. Veja bem, Moisés foi falar com Deus, para trazer direção para o povo, só que ele demorou 40 dias lá. Aí, olha o que aconteceu. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão, que foi o pastor vice-presidente que ficou,
O presidente estava lá no monte. Aí o vice ficou na igreja. Aí chamaram, cercaram o Arão e lhe disseram: levanta-te e faze-nos o quê? Deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o que diz o texto? O homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Gente, o que vocês percebem de errado aí? Quem que tirou eles do Egito, gente? Deus! E olha o que eles estão pedindo: levanta outros deuses, porque aquele que tirou a gente do Egito, a gente vazou, cara, a gente não sabe qual é dele. Eles não conseguiram entender que foi Deus, cara. E sabe o que eu sinto de falar? Eu quero liberar algo aqui muito sério. Eu vi pessoas que saíram de alguns ministérios, pessoas que chegaram a um tempo, saíram de algumas igrejas, e o pastor amaldiçoou, falou: ó, se você sair da minha cobertura, você vai cair de cama, você vai perder seu casamento, vai acontecer coisas desgraçadas sobre você. E eu sei que existem muitas pessoas que estão debaixo de palavras de maldição, de uma paternidade espiritual doentia, mas eu quero, em nome de Jesus, agora te declarar livre, que a verdade te liberta, porque você tem um Pai celestial, e é Ele que declara sobre a sua vida, é Ele que determina sobre a sua vida, e você tem que buscar saber o que Ele estabeleceu sobre a sua vida. Não aceite viver num cativeiro de palavras lançadas por um doente, muitas vezes, um imaturo, muitas vezes, que liberou essa maldição sobre a sua vida, porque não aceitou perder. E mais, eu quero denunciar uma coisa séria, que eu já ouvi: pô, ingratidão, cara, libertei, ajudei, tirei das drogas, e aí agora foi embora. É exatamente o que está ali, ó. Eu que salvei aquele cara ali, cara. Se não fosse eu, estava perdido na favela. Fui eu que fui lá, fui eu que resgatei, fui eu que salvei, eu que tirei da droga, levei para dentro da minha casa, cuidei, quando estava bom, foi embora. Tem pastores adoecidos, pastores, em nome de Jesus, sai também desse lugar de cativeiro, porque o rebanho é de Deus. Quem tirou o povo do Egito foi Deus. Moisés foi só o canal, cara. Moisés foi só o canal. Quando Deus chamou Moisés, pastor, volta lá, está escrito assim, ó: Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo e eu decidi livrá-lo. Vai lá que eu vou te usar. Foi Deus que libertou. Mas tem muitas pessoas: não, pô, como é que eu vou sair, cara? Depois que o pastor fez uma coisa, você ter gratidão. Cara, eu sou grato, cara. Meu pastor, poxa, o momento mais difícil cuidou de mim, mas Deus está me chamando para viver algo novo. Amém, cara. E se está errado, você vai dar conta com Deus. Se Deus não falou, porque também vem um pessoal que quer sair e fala assim: ó, Deus falou que o meu tempo acabou. Não assume, eu não estou mais afim, pastor, está chato pra caramba, vou embora. Vai embora, cara, não tem problema não. O filho pródigo, quando quiser voltar, volta, fica tranquilo. Mas não mete Deus nesses negócios não, porque o pessoal, em vez de assumir responsabilidade e falar: olha só, não estou mais gostando, não estou mais curtindo, e sinto que Deus tem algo para mim, tá, então eu estou sentindo, eu vou arriscar. Teve uma pessoa que uma vez falou: pastor, Deus não falou comigo, mas eu estou saindo e eu assumo o risco. Eu falei: vai na bênção, irmão. Entendeu? Mas olha o que aconteceu, isso é sério demais. O povo não entendeu, foi Deus que livrou a gente, foi Deus que salvou a gente, foi Deus que levantou Moisés para guiar a gente, e é Deus que vai. Como que a gente escolhe outros deuses? Porque o líder não voltou? Não, vamos clamar a Deus: Deus, devolve o Moisés, né? Podia ser assim, né? Deus, cadê o Moisés, Deus? Estamos com saudade do Moisés, libera o Moisés. Mas olha o absurdo, pastor: levanta outros deuses que vão à nossa frente, porque aquele, será que é forçar a barra dizer, aquele Deus que tirou a gente do Egito, que a gente achava que era o nosso Deus, o Moisés,
nossa paternidade, era o nosso tudo. E ele sumiu. Então levanta outro Deus para tirar a gente. Você consegue entender quantas pessoas estão aprisionadas por uma visão de paternidade doentia? Pastores aprisionando porque não entenderam. E eu vou te provar isso aqui. Abre aí em 1 Pedro. Está mudando, tá, Larissa? Ajuda aí. 1 Pedro 5:1. Olha o que o Senhor falou. Deus não coloca líderes para nos guiar. Então isso é uma desculpa para, então também não preciso de pastor, não preciso, posso fazer o que eu quiser. Não é isso que eu estou falando. Eu quero deixar bem claro, eu vou deixar exatamente essa parte editada para ninguém cortar e falar que, o pastor falou que eu não preciso mais de ninguém, posso ver minha vida, eu e Deus, eu e meu pai. Mentira, não é isso. Olha o que o apóstolo Pedro falou. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, que entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhas dos sofrimentos de Cristo, e ainda participantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho, de quem? De Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus é do jeito de Deus, o rebanho é de Deus, Ele confiou a vocês, mas é dele. Sabe, como um cara que tem uma empresa e abriu filiais e botou gerente, diretor, mas a empresa não é sua não, que você está aí, só porque você dá ordem, só porque você manda embora, contrata, compra produto, a empresa não é sua não, você é o diretor, você é o gerente, você cuida para mim, mas a empresa é minha. Pegou, gente? A igreja é do Senhor, Ele coloca pastores, líderes, Ele confia um rebanho, mas Ele deixa bem claro que vocês cuidem desse rebanho, não por constrangimento. Não por constrangimento. As pessoas não podem servir a Deus por constrangimento, porque a liderança está constrangendo. Não, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes, tornando-se modelo do rebanho. Gente, se o apóstolo Pedro estava falando isso, é porque lá já tinha essa galera que dominava. Isso ali, ele fez uma reunião com os regionais. Ele chamou os presbíteros regionais, chamou para um realinhamento. Olha só, o rebanho é de Deus. Pastoreai o rebanho de Deus como Deus quer, não como dominadores, não como com sorte da ganância, querendo explorar, porque nós vamos dar conta disso a Deus. Amém? Então esse texto deixa bem claro que Deus não está dando desculpa, então agora não tem mais líder, eu e Deus. Não, Deus colocou liderança, mas guarda isso que eu sempre falei que mudou a minha vida, minha visão, entender que Deus, o meu Pai Celestial, é a caixa d'água, e Ele estabelece canos, que faz com que o que está na caixa d'água chegue até a mim. Só que às vezes esse cano quebra, esse cano entupiu, e aí muitas vezes dá para consertar o cano, e ele vai lá e conserta o cano, mas tem vezes que o cano quebrou de tal forma que ele tira aquele cano e bota outro cano, e o que está na caixa d'água não foi tocado, a água está limpinha. Tudo que é seu está guardado na caixa d'água. O Pai Celestial é a caixa d'água, onde tudo que eu preciso está nele, e Ele usa canais por onde essa paternidade chega à minha vida. Estão me fazendo entender? Estão me fazendo entender? Porque quando a gente não entende isso, o apóstolo Paulo, ele falou em Romanos 16, olha só como é que isso é importante. Essa questão de líderes feridos e imaturos, que desejam governar pessoas, e se alimentam dessa dependência emocional, diz assim, Romanos 16, 17,
Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam. O que provocam? Divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais, o que diz a Bíblia? Não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Gente, está tudo na Bíblia, só cai quem quer, cara. Cai quem não gosta de ler a Bíblia. Cai quem não conhece a palavra de Deus. Está tudo aqui. Deixa eu ler esse mesmo versículo na tradução à mensagem. Ouve aqui, ó. Amigos, um conselho final. Estejam atentos com relação àqueles que extraem algo do ensinamento que vocês aprenderam e depois usam para criar confusão. Extraem algo. Não, mas está na Bíblia. Não, você tirou do contexto, cara. Não é isso que está na Bíblia, não. Entende? Ó, eles extraem algo e depois usam para criar confusão. Evitem essas pessoas. Elas não têm intenção de viver para o Senhor, estão aqui pelo que podem obter e falam de modo piedoso para enganar os ingênuos. Por isso que Jesus falou: pelos frutos você conhece a árvore. Pelos frutos você conhece a árvore. A partir desse fundamento, eu quero então fazer essa denúncia. Eu não sou o seu pai. Não me confunda com o seu pai. Você tem um pai que não pode ser trocado por ninguém. Não deixe ninguém entrar no lugar do teu pai. Pegou ou não? Por favor, não deixe ninguém entrar no lugar do seu pai. Sabe por quê, querido? Porque a gente já viveu isso. Eu pedi permissão à pastora Solange. A gente tem uma história de quantos anos? 30 anos. Muitos anos. A pastora Solange deu muito trabalho. Mas por causa do seu histórico de vida familiar. Ela era uma pessoa extremamente carente, insegura. E ela colocou em mim toda a sua expectativa de pai. E Deus decidiu abençoar o pai dela, decidiu abençoá-la. E tocava no coração de pessoas: ó, vai lá e abençoa minha filha com isso aqui. Aí quando a pessoa chegava lá, ela falava assim: pastor Márcio que mandou você aqui? Não, foi Deus, tocou no meu coração. Está vendo, cara, o pastor não está nem aí, cara, ele nem liga para a gente, nem liga para as ovelhas. Aí daqui a pouco outra situação, outra pessoa ia lá e abençoava ela, e ela sempre na expectativa: pastor Márcio que? Não, Deus tocou no meu coração. Está vendo, cara, não está nem aí para a gente, cara, está nem aí para a igreja, está nem aí. E ela criava uma expectativa. Veja só, o Pai Celestial estava cuidando dela, amém ou não? As pessoas falaram assim: ó, Deus tocou no meu coração para te abençoar. Era como se as pessoas estivessem falando assim: ó, Deus está te vendo, Ele sabe o que você precisa, e Ele tocou no meu coração para eu te abençoar. Mas ela não conseguia ver esse Pai, porque ela focou nesse pai. E teve um dia que eu tive que falar exatamente isso: Solange, eu não sou o seu pai. Eu não sou o seu pai. Eu não tenho como suprir isso. O seu pai está tentando cuidar de você, e você não se deixa cuidar. E foi aonde uma palavra dura a curou e a libertou. Amém? Hoje ela é livre, amém? Livre, ela dá esse testemunho. Entende? Olha só quantas vezes, quantas pessoas você acha que existem assim? O pai está tentando cuidar, o pai, não, mas o pastor, e o pastor? E o pastor? O pastor não está nem aí, o pastor não está nem aí. Cara, você tem um pai. Se eu cheguei até aqui, eu falei, muitas pessoas foram tocadas por Deus, mas houveram muitas decepções no meu coração.
Mas nessa hora nascia uma canção onde eu me voltava para onde? Para o meu pai. Onde eu me lembrava de quem ele era, o que a palavra dizia, e eu me firmava com meu pai, e eu me firmava na palavra, e eu me firmava, ele é fiel. Isso me salvou, gente. Então, o que eu quero destacar aqui nessa noite, é que só existe um mediador entre Deus e os homens, e ele se chama Jesus. Vamos falar junto? Jesus. Vamos falar junto essa declaração? Repete assim comigo. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus. 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 Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! E querido, por que eu tenho que acreditar nisso? Porque Jesus veio nos revelar o Pai. E eu quero chamar a atenção do que eu falei no início. Esse Pai é o seu Criador. É nele que está a sua origem. Às vezes seu pai biológico falou que você é um desgraçado, um irresponsável, um mentiroso. Às vezes o seu pai biológico ou seu líder espiritual te anulou, falou que você nunca ia ser ninguém, e estabeleceu uma identidade que te aprisionou. Mas quando Jesus veio revelar o Pai, foi exatamente para que isso não acontecesse. Foi exatamente para que ninguém interferisse nesse projeto, e para que nós pudéssemos acreditar que eu tenho uma origem, cara. Deus me levou para a Palavra da Vida, para a Batista, para a Assembleia. Deus me salvou. A gente fala assim, ó, eu tenho um pai na fé, que foi a pessoa que Deus usou para me salvar. Deus usou, Deus me salvou. Deus usou para me salvar, e eu reconheço que aquele irmão foi meu pai na fé. Tenho pai na fé, que foi quem me gerou em Cristo. Tenho o pai, sabe, de uma visão. Deus me deu uma visão e eu gerei pessoas. Deus deu uma visão a Vanderly, ela tem gerado pessoas, mas nem todo mundo, às vezes, que está na igreja, foi gerado. Tanto é que eu falei, pessoas saíram e semana que vem já estavam vivendo outro evangelho, outra coisa, outra realidade. Isso revela o quê? Não era o que acreditava. E veja bem, em nome do Senhor Jesus, eu não estou falando mal de ninguém, tá bom, gente? Não fica pensando quem deve ter sido esse aí. Não fica como Jesus, ó, o traidor está na mesa. É você? Quem é? Não, esquece isso. Pega a essência. Pega a essência. O que eu estou falando aqui é que Jesus falou assim, ó, se você ainda não acreditou que eu sou quem vê a mim, vê o Pai, olha pelas obras. Porque tudo que eu faço, eu vejo meu pai fazer. Acredita, pelo menos olhando, olha só, cara, eu sou a cara dele, eu sou o jeito dele, eu creio igual a ele. Quem é filho tem DNA, quem é filho parece. Quem é filho parece. Entendeu? Quem é filho parece. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus veio nos revelar o Pai. Segundo, o nosso Pai, como Criador, sonhou conosco antes de todos os pais que Ele colocou para cuidar, para prover. E essa visão de paternidade doentia, que tem tomado conta da nação brasileira, tem arrebentado muitas pessoas. E eu queria, irmãos, abrir o seu entendimento aqui, porque, olha que coisa séria, João 3,35 diz assim, o Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Essa palavra filho é huios. O que é huios? Filho maduro. Sabe qual é a seriedade disso? Olha só, o pai ama o filho e confia na mão do filho
todas as coisas. Sabe o que veio na hora que eu li isso? Que tem muitas pessoas que o pai ainda não confiou coisas tremendas, porque você é criança ainda. Você ainda não é maduro, você vai desperdiçar, vai jogar fora. Lá o escritor de Hebreus disse, pelo tempo que vocês têm, já era para vocês estarem lá na frente. Não está na Bíblia isso? Já era, vocês estarem lá na frente, mas vocês são crianças. Necessidade de falar de fundamento, vocês eram para estar lá. Então, se isso aqui é verdade, e eu creio que é verdade, o pai ama o filho e confia a ele todas as coisas. Você já parou para pensar que porque você não é filho maduro, Deus ainda não colocou na sua mão que já era para você estar administrando? Outra coisa importante, quando o apóstolo Paulo vem falando sobre isso, em 1 Coríntios 11:1 ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, mostrando assim, ele coloca líderes sobre nós, mas esses líderes precisam estar seguindo a Cristo, e todos nós, inclusive o líder, estamos seguindo a Cristo. Então, você está aqui, e eu junto com você, eu estou te apontando Cristo, nós, inclusive nós estamos seguindo a Cristo. Paulo pôde falar assim, pode me imitar, sabe por quê? Porque eu imito a Cristo. O que ele quis dizer? Pode me imitar, pode confiar em mim, porque eu estou fazendo o que Cristo, então todos nós estamos seguindo a Cristo. Olha o que ele diz em Filipenses 3,17, isso aqui não sei na sua Bíblia, mas na minha está assim, os inimigos da cruz de Cristo, diz assim, irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes vos dizia, e agora vos digo até o quê? Chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. E qual é a base que ele usa para falar isso? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o quê? O ventre. O que você acha que é? O Deus deles é o ventre? Só pensa neles, cara. Eles só pensam neles, cara. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Esse mesmo texto, na tradução à mensagem, ele fala assim, amigos, fiquem firmes comigo e observem os que correm a mesma carreira e prosseguem para o mesmo alvo, porque tem muita gente tomando outros caminhos, escolhendo outros alvos e tentando levar vocês com eles. Já adverti vocês várias vezes desse perigo, e infelizmente preciso fazer de novo. Tudo que eles querem é um caminho fácil, eles odeiam a cruz de Cristo, mas o caminho fácil é um beco sem saída. Os que vivem assim transformam o próprio estômago em seu Deus, seus arrotos são seus louvores, e eles só conseguem pensar no próprio apetite. Meu Deus, eu entendo, queridos, que essa visão de paternidade, cobertura espiritual, tem travado pessoas, quando na verdade nós entendemos que um pai, ele é plataforma. Se o Lucas está vivendo muito do que ele está vivendo, é porque como pais preparamos uma plataforma para ele ir além do que a gente. Mas tem pastores que não aceitam que os seus liderados possam ir além deles. Eles não querem que ninguém mais cresça, entende? Mas um pai genuíno, ele na verdade, aqui, sobe meu filho, vai lá. E nessa hora eu me lembrei de Davi, que antes de morrer ele queria construir um templo, só que Deus não deixou, mas ele fez um pedido. Meu filho Salomão é criança ainda, o Senhor deixa pelo menos eu preparar tudo?
Porque isso é o que um pai faz, deixa a herança para os filhos, e não os filhos é que cuidam do pai, simplesmente deixam a herança para o pai. Não, é o pai que constrói para os filhos. E aí a Bíblia diz que ele pediu, posso fazer isso? Pode. Aí ele foi lá, contratou funcionários, mandou trazer tudo. E aí, em 1 Reis 2, versículo 1, aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, dizendo: meu filho, eu vou pelo caminho dos mortais. O que significa isso? Meu filho, eu estou morrendo, está chegando o meu dia. Coragem, seja homem. Isso é legado, entendeu? Isso é um legado. Seja homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, os seus mandamentos e juízos e os testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Mais do que ouro, o legado de Davi foi: meu filho, seja homem e obedeça a Deus, cara, os estatutos, porque Deus falou com seu pai que se você fizer isso, nunca vai faltar sucessor. Ó, a nossa descendência sempre vai ter um rei, sempre vai ter um rei, cara. Se eu estou aqui, se o Ricardo está aqui, é porque a dona Esté está ali. Sim ou não? Vocês conseguem vê-la como coluna, uma mulher de Deus, que apesar de tantas lutas é firme, fiel, sempre disposta, está sempre bonita, ela sempre acorda já arrumada. Ela já, você chega lá, ela já está pronta. Hã? Tá fazendo circuito? Aí. Mas olha só, mas qual é a maior referência que ela deixou para a gente? Deus, fé. Sim ou não? É a palavra. Você pega os filhos, olha os filhos onde estão. Você pega os netos, olha os netos onde estão. Esse é o maior legado, cara. Mas quantos pais espirituais estão construindo um império, não deixando o legado? Já estão no segundo casamento, terceiro casamento. A família foi destruída por causa do ministério. A família foi destruída por causa da obra de Deus. E eles não estão nem aí. Porque eles querem construir um nome, igual a Torre de Babel. Querem construir um império. E eu sempre falei para o Lucas: meu filho, eu não vou te deixar uma estrutura, eu quero te deixar um legado. Porque na sua época eu não sei como é que vai estar o mundo, mas se você tiver os princípios, aonde você estiver e onde Deus te levar, você vai ser fiel e firme, e vai fazer muito mais do que eu fui capaz de fazer. Então eu termino, gente, dizendo isso: você tem um Pai celestial, que sonhou com você, que tem planos com você, e que quer se revelar a você no seu quarto. Você pega isso? Você tem um Pai celestial, que quando você estava no ventre, de repente nem teu pai biológico te quis, mas Ele sonhou com você. Ele tem uma identidade para você. Ele tem um destino para você. E ninguém pode impedir isso de acontecer, a não ser você. Quando você deixa de dar ouvidos ao que Ele diz, para dar ouvidos ao que outros dizem. Quando você entrega a sua vida na mão de um homem e não na mão do Senhor. Quando você vive na fé de um homem e não na fé do Senhor. Quando você se apega a isso: não, Ele é que me salvou, se não fosse esse pastor,
eu já era. Não, Deus levantava outro. Deus levantava o Ananias, que não era ninguém para ir lá atrás de você, porque Deus tem um plano com você. O Pai te gerou, o Pai sonhou contigo, e o Pai te quer do lado dele. Por isso que vocês não são minha propriedade. Essa igreja não é minha, vocês não pertencem a mim, eu não sou o pai de vocês, eu não gerei vocês. Eu sou alguém, um cano, eu sou só um cano, cara. Que Deus me confiou vocês por um tempo, para fazer chegar até vocês o que o seu pai sonhou com vocês. Quando você acredita nisso, mesmo que o seu pastor, na sua limitação, entupiu, o diabo conseguiu quebrar lá no meio lá e jogar um monte de porcaria lá e caiu lá na torneira, o que não deveria ter caído sobre você, vai para a caixa d'água está limpa, entende? Porque existem pessoas que estão presas até hoje por causa de palavras de pastores. A gente teve um momento que isso foi tão sério. Eu sinto de compartilhar isso aqui, porque nem todo mundo faz com maldade. Eu quero fazer uma denúncia aqui. Não é só uma denúncia assim, de que tem gente mal, tem gente doente no altar, com uma visão distorcida. Não, mas tem pessoas que aprenderam da maneira errada e passaram para frente o que aprenderam. Quando a gente saiu da nossa cobertura, por entender que se não há acordo, como andarão dois juntos? A gente decidiu fazer o Venha o Teu Reino. Eu orei, eu clamei, porque eu sei, foi Deus que colocou no meu coração Venha o Teu Reino como uma batalha espiritual terrível, que não dá para fazer como uma igreja, só se meter aí e ali. Eu orei, eu pedi que o Senhor me revelasse, e o Senhor me deu a direção de fazer. Só que os nossos pastores, naquele momento, entenderam que, uma vez que eu não estava mais debaixo de cobertura, eu estava vulnerável. E eu estava indo para uma batalha vulnerável. Então, não foi permitido que outros pudessem também participar, porque entraria debaixo de uma vulnerabilidade. A pastora Vanderli, na época, ela ficou com esse temor, porque a gente não quer errar. E algumas vezes, amor, não é melhor recuar? Falei, mas aí eu estou falando que eu tive que tomar uma decisão quanto a isso aqui. Falei, mas eu orei, cara. E meu pai falou comigo, pode ir, meu filho. Pode ir, meu filho. Mas, Márcio, e se for uma brecha, se a gente for, vai vir retaliação? E era um temor, consegue entender, gente? Era um temor, a gente não queria errar. Só que naquela hora, eu tive que tomar uma decisão. Eu orei, cara. Deus falou para eu ir. E eu vou acreditar que o meu pai falou comigo. E Ele é o que me cobre. Se Ele me mandou, Ele não é maluco de me mandar uma furada. E, gente, foi aquele Venha o Teu Reino, que, sabe aquela chuvarada que deu, que a gente já estava preparando aqui, e de repente a gente entrou debaixo da tenda lá para orar, para ver se a gente vinha para cá, e de repente parou a chuva. Olha o que eu estou lembrando agora, foi o Venha o Teu Reino que a Regina se converteu, e deu testemunho agora no... Deus fez algo poderoso naqueles dias, mostrando que Ele nos guardou. Lembra, tinha um cara que ia lá para atormentar, botou no Facebook, ó, tem uma galera aqui, vou lá vestido de diabo, chamou gente para ir lá vestido de diabo. Olha só, nada aconteceu. Mas sabe por quê? Porque o Pai falou, vai. Então, em nome do Senhor Jesus, com todo o temor do meu coração, de novo, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou simplesmente falando que equívocos estão acontecendo por ignorância, por uma visão equivocada, e pessoas deixaram, ou estão deixando de viver algo, porque entenderam errado.
Então eu vim hoje aqui, porque eu precisava liberar isso num tempo tão importante que a gente está vivendo. Eu estou debilitado da minha saúde. Eu estou querendo fazer um monte de coisa, mas quando eu penso que dá, e as orientações você precisa de um Shabá. Sabe? E ao 6º dia Deus viu, ao 7º dia Ele descansou e contemplou a obra que havia feito. Os direcionamentos que eu tenho recebido meu filho, descansa, você precisa renovar. Sabe, o momento onde Elias estava ali, chegando a pedir a morte, e o anjo vem e bota um pouco de pão e um pouco de água, ele come, bebe e dorme. E Deus não reclama, rapaz, esse é frouxo. Não, come, bebe, dorme. Ele dormiu ali, e com a força daquele pão e daquela água, ele andou 40 dias. Só que entrou de novo na caverna. Por quê? Porque ele estava num burnout. Sabe qual era a angústia dele? Está todo mundo caído, só eu fiquei, todo mundo te abandonou. Ele estava equivocado, porque quando a gente está cansado, parece que a luta, tudo é maior, tudo é mais forte, tudo parece que é só com a gente. Deus fala, não, meu filho, tem 7.000 que não se dobraram. E o que é mais interessante é que nesse momento que Elias estava ali, a Bíblia diz que quando ele estava na caverna, veio um trovão, e Deus não estava no trovão. E veio um vento forte, e Deus não estava no vento forte. E daqui a pouco veio um cício, um vento suave. E o Senhor diz assim, Elias, o que você está fazendo aí? Deus não brigou com Elias, igual não brigou com Paulo. Como se Deus estivesse entendendo, meu filho, sai dessa caverna, volta para o caminho, tem coisa ainda para ser feita. Mas antes de falar nisso, Deus deixou ele um tempo, botou pão, água, ele comeu, bebeu, dormiu, e Deus deixou. Só que chegou uma hora, meu filho, vamos embora, tem muita coisa para ser feita. Então eu estou falando isso porque eu penso que eu adoeci também dentro de um processo de entendimento errado, de expectativas erradas, de idealizações, de lutas falsas. Não era para a gente ter lutado tantas coisas, entende? Então hoje eu vim aqui para fazer essa denúncia, não é só para nós, é para o Brasil, para quem ouvir essa palavra, porque a gente precisa voltar às veredas antigas. Eu penso, igreja brasileira, que é tempo de vir para a margem e perguntar, abre a visão e perguntar pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Então, quando eu vim hoje dizer, eu não sou seu pai, eu estou querendo te libertar, amém? Eu não estou aqui vomitando minha ferida, minha mágoa, não estou livre disso. Mas eu estou indignado pelo que eu estou vendo acontecendo na igreja, através da internet. E eu sei que tudo isso vem de uma visão errada, distorcida, de pessoas que não foram curadas, e outras ignorantes, entendeu? Pessoas que não foram curadas aqui em cima e aí embaixo, aí junto os dois, ficam um lambendo a ferida do outro, um se alimentando dessa dependência emocional. E quando você olha o legado de Timóteo, de Moisés, de Abraão, cara, eles deixaram uma direção, e eu quero, palavra da vida aqui, deixar uma direção. Quem passa pelo palavra da vida sabe disso. Nós carregamos essa responsabilidade de pregar a palavra.
Ninguém aqui tem desculpa de falar, pô, mas eu não sabia, só porque não quis. Porque eu insisto, e repito, sou chato. Mas eu quero ser um bom ministro, de não ter do que me envergonhar, e acima de tudo, de saber que eu não corri em vão. Se coloque de pé. Eu não sei se de repente é o momento de você entender que agora é hora de você amadurecer. É hora de você amadurecer. Sabe o que Deus colocou no meu coração, quero até ler aqui para não perder, foi: não deixe ninguém tomar o lugar do seu pai. Não deixe nenhuma voz falar mais alta que a do seu Pai Celestial. E isso não é desculpa para que você não se submeta a alguém, mas para que essa sua submissão seja a partir de Cristo e do que Ele falou. O Pai Celestial é a caixa d'água, e os nossos pastores e líderes são o cano por onde o Pai faz com que chegue até nós tudo que a gente precisa. Mas canos são falhos, são frágeis, quebram, entopem, envelhecem, envergam pelo calor. Mas a caixa d'água, ela está debaixo de uma cobertura, que é a santidade de Deus, que é a justiça de Deus, que é o poder de Deus, que é a fidelidade de Deus, que é o amor de Deus. Por isso que a gente pode confiar plenamente nele. E quando o cano quebra, o Pai conserta o cano que quer ser consertado. Eu estou nesse meu processo. Eu vou fazer 25 anos de ministério. Metade da minha vida é servindo a Deus. Eu estava pensando em fazer uma festa. Eu queria celebrar, mas eu estou precisando me encontrar no meio de tudo isso nesse tempo. Eu estou entendendo que eu preciso do Cura Minha Noiva. Eu preciso, e estou fazendo isso vindo para a margem. E eu queria que vocês entendessem que eu vir para a margem é segurança para vocês. Eu vir para a margem, o Moisés no monte 40 dias, gente, é segurança, é revelação nova, é direção que vem. Amém? É proteção, é provisão, é maná fresco, é revelação nova. Mas muitos têm medo disso, porque como se acham donos da igreja, eu posso perder a igreja. E aí agora é a hora de você, que serve a Cristo, revelar a quem você serve. Porque de repente eu não vou, nesse tempo, poder supri-los. Mas eu sei que tem Ananias nesse lugar. Eu sei que tem intercessores que Deus tem levantado para entrar na brecha nesse lugar. Eu sei que o Senhor nesses dias nos respondeu nesse final de semana de uma forma clara: somos casa de oração. E quando a casa de oração funciona, a região é abençoada, vidas são abençoadas. E a gente percebeu que muitas coisas a gente estava tentando mover na força do braço, no conhecimento humano, mas que nesses dias vão fluir na oração, na dependência de Deus. Eu quero te convidar a voltar para o Pai, a voltar para a casa do Pai.
Eu comecei esse culto dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Pai, vamos à casa do Senhor. Mas muitos não têm lembranças boas da casa do Senhor. Mas eu quero te dizer que você pode ter tido experiências ruins, porque pessoas podem ter se enganados, eles foram frutos de uma história de vida. Por isso eu quero mais uma vez deixar claro, porque eu sei como o diabo é sujo e pode distorcer tudo que eu estou falando. Eu sou grato, eu e a minha família somos gratos a Deus, aos pastores que tivemos, foram fundamentais na nossa vida. As dificuldades surgiram quando entrou visão de cobertura espiritual e paternidade. Aí embaralhou um monte de coisa, mas os admiramos até hoje, somos gratos a Deus pelo pastoreio que recebemos. Amém? Você entende isso? Porque quando a gente trata com questões equivocadas, a gente não está difamando, desprezando pessoas, pelo contrário, a gente está corrigindo. Eu fiz muita coisa errada com meu filho, e eu tenho certeza que ele aprendeu com as coisas erradas que eu fiz e não vai fazer na vida dele, no casamento dele, com o filho dele, e com isso ele não vai me desonrar. Pelo contrário, eu vou ficar muito feliz em olhar para o Lucas e ver, caramba, eu vacilei nisso, mas graças a Deus ele não vacilou, cara, ele aprendeu com os meus erros, porque a gente não aprende só com os acertos do pai, mas com os erros do pai. Sim, amém? Então, nessa noite, não aceite maldições lançadas por líderes que você se submeteu e que não aceitaram que você saísse da sua cobertura. O seu Pai Celestial é que define o seu destino. Se há pessoas entre nós que chegaram aqui, pastor, eu vim com feridas por causa dessa visão de paternidade, eu estava preso com essa visão de paternidade, eu recebi palavras malditas que me aprisionaram até hoje, por paternidade que eu passei. Eu queria que você viesse aqui, nós vamos entregar isso diante do Pai, porque isso vai ser quebrado hoje, na presença do Pai e no poder do amor do Pai. Então, se o Espírito Santo fala contigo, se você chegou aqui ferido, se nesse tempo todo você estava ferido, vem, não aceita, não volta para casa com isso. Seja liberto, que essa verdade te liberte. Ela diz assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ele fala verdadeiramente livre, é porque existe uma falsa liberdade. Tem gente que acha que é livre, mas não é, você está preso debaixo de uma palavra, e hoje é dia do seu livramento e da sua salvação, e eu quero falar para você que está em casa agora. Se essa palavra faz sentido, se eu estou falando para pessoas que estavam aprisionadas por palavras de maldição lançada, sai desse cativeiro agora, volta para o teu pai, traz a lembrança o que o teu pai falou no quarto, na oração, quando você dobrou o joelho, quando você se quebrantou. Isso é o que tem que ter peso na sua vida, porque foi ele que te gerou antes, quando você estava no ventre. Ele tem sonhos para você. Sai desse lugar de ferida e vem para o colo do Pai, vem para o braço do Pai. Deixa o Pai assumir o controle da sua vida, deixa Ele te dar uma identidade, deixa Ele te dar um destino. O seu destino está nele. Por isso que Jesus falou, não se turbe o vosso coração, crede no Pai, crede também em mim. Eu estou indo lá na casa do Pai, eu vou buscar vocês, porque eu vou levar vocês para o Pai. E Filipe dizendo, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então, cara, isso já era para ser verdade, porque eu estou com vocês há tanto tempo, vocês não perceberam, quem vê a mim, vê o Pai. E era Jesus falando, e nenhum pastor pode falar isso para si, dizendo, se eu estou com você um tempão, você está perguntando onde está teu Pai? Aqui, quem vê a mim, vê o Pai. Mentira, Jesus Cristo é o nosso Pai. Jesus Cristo não falha, Jesus Cristo não decepciona, Jesus Cristo é justo, Jesus Cristo sabe até aquilo que ninguém sabe, Jesus Cristo te entende, Jesus Cristo, homem nenhum pode entrar no lugar dele.
Então, se você entende, eu preciso voltar para o Pai, agora é o seu momento. Você pode falar isso. Se você está na internet, escreve aí: eu volto para o meu Pai. Escreve aí: eu volto para o meu Pai. E se há alguém aqui presencialmente que entende, eu preciso, pastor, voltar para o Pai. Eu quero hoje viver debaixo dessa verdade. Enquanto estivermos declarando, seja livre.